Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao RH Insight. No painel aqui de hoje a gente vai falar um pouquinho do tema de gestão de pessoas no home office e na retomada do trabalho presencial. Sou o Lucas Sesquim, sou um dos sócios da Vita, estou na Vita há mais ou menos um pouquinho mais de 2 anos. Fui convidado aqui para ajudar a construir a unidade de negócio de gestão de benefício. Hoje em dia sou um dos líderes do time comercial que foca em empresas de 2 a 200 vidas. E vou trazer para esse papo aqui uma pessoa super especial, que tem uma história brilhante, tanto de empreendedorismo, também na área de gestão de pessoas. Ele é formado em engenharia industrial pela UFRJ e doutorado em administração pela COPEAD. É um dos fundadores da Elo Group e hoje em dia, atualmente, ele é um dos empreendedores da Stone e lidera o time de gestão de pessoas. Com muita alegria que eu apresento para vocês o Daniel Carrer. Daniel, super bem-vindo. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo seu tempo em conversar um pouquinho com a gente. Acho que o tema não poderia ser mais atual e eu estou super curioso para saber a sua visão sobre isso, como vocês lidaram um pouquinho com isso na Stone no comecinho. E, enfim, bem-vindo e obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado, Luca. Obrigado aí pelas apresentações. Cara, é um prazer estar aqui contigo. Tudo bem, pessoal? Espero que as minhas opiniões ou as minhas falas aqui, de alguma forma ou de outra, ajudem vocês na reflexão que cada um, com certeza, está tendo aí em relação ao futuro do trabalho e ao momento que a gente está vivendo. Boa. Carrer, só para o pessoal ter um pouquinho de contexto também, se você puder se apresentar um pouquinho antes da gente começar no bate-papo e nas conversas, por favor. Tá bom. Acho que você fez um bom trabalho aí me apresentando. Eu me formei em engenharia de produção na UFRJ, depois eu fiz mestrado na COP direto. Sempre fui um cara que gostei muito de estudar sobre estratégia e dinâmica competitiva. No meio do mestrado, acabei decidindo empreender com mais 4 sócios, fizemos a Elo Group. De 2006 a 2018, tive aí a satisfação e a felicidade de viver essa vida empreendedora no business de consultoria, que para mim foi muito edificante porque me deu a oportunidade de ter uma visão dual sobre os desafios empresariais que existem. Então, uma visão dual no sentido de que eu dava orientação e conselhos para grandes empresas, mas ao mesmo tempo tinha também que decidir coisas análogas na minha própria empresa. Então, isso me ajudou muito como uma experiência formativa como empreendedor. De 2012 a 2015, fui fazer um processo de doutorado enquanto trabalhava, o que em si foi uma maluquice. Fui estudar trajetórias de crescimento de grandes organizações brasileiras dentro do campo da estratégia, no COPEAD. E aí, no final de 2018, tive o convite para empreender na Stone e topei esse desafio, essa maluquice de vir para cá. E desde 2019 estou na companhia, super feliz, e tocando aí o time de gente, com uma perninha também em gestão, e tem uma parte de facilities que para a gente é super importante, que também dialoga um pouco com o nosso tema, né, de trabalho hoje, de home office, etc. E é isso. Então, vamos começar com uma perguntinha, acho que básica, mas ao mesmo tempo ela também tem os seus desafios. Queria entender, para você, assim, quais são os maiores desafios na gestão de pessoas durante o home office? E aí, se puder, na sua resposta, passar por como você avalia a produtividade das pessoas, como vocês adaptaram ou adaptam a distribuição de tarefas e demandas dentro do time e como que o time se comunica entre si. Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, pelo menos, a maneira com que a gente está tratando o desafio aqui na companhia é que não tem uma resposta única. Então, dentro da companhia, você tem times que têm dinâmicas de trabalho super diferentes. Então, vou citar aqui 3 que me vêm à cabeça, tá? A gente tem um time de vendas presencial que, pré-pandemia, era um time que se reunia durante 1 hora num escritório, que a gente chama de polo, mas num pequeno polo de 8, 10 pessoas, e aí fazia uma matinal e depois saía para fazer a rota. Então, havia essa dinâmica de trabalho.
a gente tem times, por exemplo, de venda online ou de atendimento, que a gente se divide em mesas. Então, eu tenho um líder da mesa e eu tenho os encantadores, né, que são as pessoas que atendem. Ou eu tenho as pessoas que são os agentes digitais que fazem a venda digital. Então, eu tenho uma dinâmica de mesa e de liderança. E eu tenho, por exemplo, times de tecnologia que já tinham um pouco uma dinâmica de canais de comunicação superestruturados, via Slack, por exemplo, de formalização de trabalho, quando você comenta o código e quando você explica os seus raciocínios. Então, cada um desses times, por exemplo, que eu trouxe aqui de forma super exemplificada, já tinha uma dinâmica específica de trabalho. Então, quando a gente olha o desafio de home office, a gente tem que olhar sobre como é que já era essa dinâmica de trabalho, qual é a capacidade que eu tenho de medir produtividade ou de medir, na verdade, efetividade daquele time, né? Porque a produtividade é um proxy para a efetividade, né? E como é que eu tenho uma visão de se aquele time está gerando valor e está indo na direção correta que ele deveria estar indo. Então, a discussão tem um pouco à luz disso, e o que a gente tentou fazer ao máximo foi se perguntar como eu consigo replicar digitalmente ou no home office essa dinâmica. Então, vou te dar um exemplo. Para esses times de venda digital ou de atendimento, a gente criou um esquema de salas onde a gente replica a dinâmica da mesa. Então, o líder, junto com os seus liderados, entra numa sala, todo mundo loga mais ou menos no mesmo tempo, consegue ter interações ao longo do dia. Isso ajuda um pouco a replicar a dinâmica presencial no mundo físico. Para os times onde você tem uma dinâmica de resultado mais intensa e com uma cadência mais curta, por exemplo, o time de vendas, você consegue aferir produtividade e resultado de uma forma muito direta, né? De uma forma muito straightforward, digamos assim. Porque, por exemplo, a gente tem aqui 2 indicadores que são super importantes para a gente, né? A produtividade, que basicamente tem a ver com o número de novos clientes que aquele vendedor traz, de maneira simplificada, e o que a gente chama de lucro bruto, que é aquela carteira que ele bota para dentro, ela gera quanto de valor num determinado período de tempo. Então, isso a gente consegue continuar monitorando e consegue continuar olhando para cada um dos indivíduos e para cada um dos times e vendo se eles estão indo na direção correta ou não. Já, por exemplo, na tecnologia, eu tenho uma dinâmica um pouco mais difícil, porque, primeiro, produtividade não é uma coisa super soberana, porque você tem uma dinâmica de velocidade, mas você tem também uma dinâmica de qualidade daquilo que você está fazendo, e isso já não é tão fácil ou tão óbvio ou tão direto de você mensurar. Mas aí é que eu acho que entra muito o papel do líder, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas eu creio que apesar da mídia ter mudado, em termos de uma coisa presencial ou não, os fundamentos não mudaram. E uma coisa que a gente acredita muito aqui na companhia é que não existe liderança sem intensidade de contato. Então, cara, o Daniel não consegue liderar o Luca se ele não tem intensidade de contato, se a gente não está todo dia se falando, cara, se eu estou genuinamente preocupado com como você está, como é que está a tua situação de família, como é que está a tua situação em casa, o que você está sentindo, será que você está com um problema de saúde, ou um problema financeiro, ou um problema porque é difícil você arrumar a dinâmica com os seus filhos, com a sua esposa, enfim. Tem várias dimensões que o líder precisa olhar de maneira 360 e que talvez numa dinâmica, digamos assim, presencial, isso não fique tão gritante. Mas, de fato, agora no home office fica super gritante que isso é uma responsabilidade do líder. Você olhar os teus liderados de forma ampla e você ver um pouco também como é que você consegue liderar situacionalmente para o contexto de cada um. Porque acho que uma outra coisa que essa pandemia veio ensinar é que uma coisa que é one size fits all, ela não existe mais. Então, aquela dinâmica de todo mundo entra às 9, todo mundo sai às 6, cara, faz mais ou menos o mesmo trabalho. Isso é uma das principais coisas que, óbvio, já vinha se quebrando, né? A gente não está na década de 60, mas eu acho que acelerou um pouco essa mudança de paradigma, ou pelo menos tornou mais evidente de que a liderança, sim, tem que ter uma preocupação genuína com cada um dos seus liderados e que não existe uma solução que não seja contextual, que não seja situacional para cada um. Então, acho que são um pouco aí dos pensamentos que a gente teve aqui ao longo da pandemia.
Boa. E aí, eu vou até pegar o gancho que você já trouxe sobre liderança. Tem uma das perguntas aqui que eu queria fazer para você, de qual é o papel dos líderes nesses novos modelos de trabalho, especificamente nesse cenário de home office e pandemia. E aí, até para contribuir um pouquinho, você fala, achei super interessante esse termo ou a expressão intensidade de coisa, porque eu passei por isso aqui no time e o que eu senti que mudou um pouquinho, que a intensidade antes ela era meio natural e às vezes espontânea quando você está num ambiente de trabalho, nesse tipo de contato. E a partir do momento que a gente foi para um cenário de home office, essa intensidade ela precisou ser um pouquinho mais quadradinha, ou seja, precisa marcar horário para falar isso e tudo mais. O negócio ficou um pouco mais Menos obrigatório, espontâneo, talvez, né? menos espontâneo, exatamente, essa expressão. Como é que você enxerga isso? Como é que vocês contornaram essa situação? Isso ainda precisa acontecer para vocês? Como é que você enxerga isso? Olha, cara, eu acho que tem várias dimensões aí que são super relevantes, né, nessa pergunta. A primeira, talvez, é que eu acho que você precisa voltar aos fundamentos do que faz uma boa liderança para pensar como você replica esses fundamentos de forma intencional nessa nova dinâmica. Então, talvez o que antes você fizesse de maneira intuitiva, no talento, agora você tem que fazer de forma premeditada, de forma deliberada. Então, deixa eu falar sobre algumas coisas que eu acredito que são fundamentos, tá? Primeiro fundamento é que eu acho que uma liderança genuína, ela vem de relações de liberdade. Então, o que eu quero dizer com relações de liberdade? Eu acredito numa liderança que as pessoas procuram o líder porque elas saem melhor do que elas entraram na interação com aquele líder. Então, elas te procuram porque você vai fazer uma pergunta interessante que vai abrir uma possibilidade na cabeça delas que elas não tinham percebido, porque você vai dar um insight para elas que elas não tinham alcançado, porque eventualmente, cara, você é mais sênior, então você já viveu aquilo, você pode dar uma palavra de conforto, ou até porque você vai destravar, você vai tirar algum tipo de restrição, porque você consegue saber com quem falar, ou você tem os mecanismos para mover aquela restrição do lugar. Eu não acredito numa relação de liderança que ela vem de um lugar de escravidão, que as pessoas falam com você porque você manda nelas, ou porque você pode demiti-las, ou porque você, cara, tem algum tipo de poder coercitivo. Então, essa coisa, ela tem que ser maximizada no home office. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que tem essa lógica muito forte de servir o seu time, tá? Então, para mim é engraçado, é uma visão de liderança que o líder, ao mesmo tempo que ele tem uma centralidade e ele comanda e ele fala, cara, vamos para lá, essa eu acho que são as prioridades da companhia ou do time, ou enfim, ao mesmo tempo ele tem que dizer assim, cara, mas eu tô aqui para vocês. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma postura mais, digamos assim, de herói, de bravura e de ter uma força de arrasto para você arrastar as pessoas ao seu redor, ao mesmo tempo ele tem que se curvar ao time e dizer assim, cara, eu não faço nada sozinho, vocês é que fazem. Então como é que eu posso ajudar vocês a gerarem valor? Então tem esse papel um pouco dual, que é ao mesmo tempo que ele é o centro, ele não é o centro. E essas duas coisas elas têm que coexistir de forma super intencional, tá? A terceira coisa que eu acho que é super importante é que não existe liderança se o líder não é genuinamente preocupado com cada indivíduo do time dele. Então, apesar da gente ter um pouco essa coisa da cabeça, né, de que, cara, relações profissionais e relações pessoais são coisas diferentes, e são, com certeza são, ao mesmo tempo, se você não tem uma generosidade em tudo que você faz, em termos de desenvolver o outro, eu acho que, cara, você não consegue liderar nesse ambiente. Então, eu poderia falar aqui de vários outros fundamentos. Tem mais um que eu acho que é super importante, que apesar de tudo isso, a gente tem muito, às vezes, uma ideia de que o líder tem uma cueca por cima da calça e uma capa vermelha, né, e é o super-herói. Mas acho que esse é um momento onde a gente tem que mostrar que a gente não lidera só da força, né? A gente lidera da fraqueza também. Então, até para você ter momentos de empatia, cara, você se expor e você
falar das dificuldades que você está tendo e você liderar também dessa tua fraqueza, abrindo o kimono para os seus liderados, eu acho que também é super importante. Então, acho que a liderança no home office tem a ver com cada líder olhar e cada cultura empresarial olhar. Falar assim, caramba, qual é o conjunto de crenças que eu acredito que sustenta essa nossa maneira de trabalhar e como é que eu consigo manter esse conjunto de crenças aceso, né? Essa chama acesa numa relação que não é uma relação presencial. Então, para mim, a discussão de on-site ou home office, ela é só uma discussão de mídia, de canal, né? De palco, vamos dizer assim. Mas a mensagem, o conteúdo, ele tem que permanecer o mesmo. Só que agora você precisa fazer isso de forma intencional. E aí talvez o que isso esteja fazendo com a nossa cabeça é que a gente está sendo forçado a separar mensagem de canal. E aí você olha e fala assim, caraca, tem um negócio que eu fazia aqui que eu achava que era porque a gente estava junto, mas não, é porque eu acredito nisso. Beleza, então como é que eu separo isso e eu adapto isso para um outro canal? Acho que é um pouco dessa lógica. Sensacional. E eu acho que você acabou... Boa, muito legal isso. E acho que você acabou respondendo uma das próximas perguntas, no sentido de quais são as principais diferenças de gestão presencial e à distância. Você já acabou meio que falando que, no fundo, a gestão ela é praticamente a mesma, o que vai mudar é o canal com que você faz isso. Mais alguma Exato. coisa que você acha interessante pontuar aqui? Eu sou um pouco suspeito, Lucas, assim, eu sinto falta do presencial pra caramba, tá? Vou te confessar. Acho que por alguns motivos, assim, eu acho que são coisas que a gente não pode minimizar. Acho que primeiro, a gente estava falando um pouco aqui antes, né, quando a gente estava conversando no nosso briefing, o home office ele faz com que você fique muito tarefeiro. Caramba, a possibilidade de você ser escravizado pela sua agenda durante o home office, pelo menos na minha experiência, ela está sendo bem maior, bem mais intensa, né? Acho que está todo mundo se sentindo um pouco que nem médico, sabe? Consulta que tem, cara, de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos, tem uma atrás da outra, e aí você corre o risco de, se você não agir de forma intencional, você acaba o dia exausto e você fala assim, cara, o que eu fiz hoje mesmo? Fiz um monte de reunião, mas assim, cara, onde estava a minha prioridade? Enfim, então eu acho que isso é uma dinâmica específica do home office, que eu acho que é um desafio adicional. Eu acho que o home office ele tirou da gente o acaso, o fortuito. Ninguém marca uma reunião por Skype, por Meets, sem pauta e espera surgir alguma coisa, né? Eu estava lembrando que naquele livro Equipes Brilhantes, né, que em inglês chama The Culture Code, ele conta a história de uma empresa que desenhou o seu headquarters, né, o seu escritório central, para maximizar o número de colisões, que ele chama, né, de encontros fortuitos que as pessoas têm quando elas se deslocam, e aí isso aumenta a colaboração, aumenta a criatividade, etc. Então, é a Zappos, essa empresa, para quem tem curiosidade. Então, acho que isso também fica bem mais difícil no home office. E tem uma terceira coisa que, para mim, também é uma função da liderança, que é a intersubjetividade, para mim, fica muito prejudicada no home office. Então, às vezes, até em português tem um pouco essa expressão, né? Você precisa ir lá cheirar, sabe? Uhum. Cara, deixa eu sentir. E aí eu refleti muito sobre isso, eu cheguei a uma certa conclusão de que, para mim, isso tem a ver com que você não consegue olhar olho no olho na dinâmica home office. Porque, na verdade, você está olhando para uma câmera, né? Então, você não está olhando no olho da outra pessoa. E aí, para mim, essa subjetividade vem do olho no olho. Então, isso para mim fica muito, muito, muito prejudicado no home office. E eu efetivamente acho que existe uma dificuldade de você estabelecer relações profundas nessa dinâmica. Eu acho que você consegue ir profundo naquelas relações que já eram profundas antes, mas de você forjar novas relações profundas, eu acho que isso é um baita desafio e eu não acho que a gente resolveu isso ainda e não sei se tem resolução. Então, eu sou uma das pessoas que, se Deus quiser, quando a gente tiver a vacina aí, se Deus quiser vai ser rápido, eu vou ser aí um proponente de, pelo menos em alguma maneira híbrida, a gente voltar para um pouco do esquema de encontros presenciais que a gente tem, porque eu acho que tem muito valor nessa história. Pô, que legal. Concordo plenamente também com isso. Próximo assunto que eu acho que ia ser super interessante abordar contigo
Nesses tempos incertos que a gente viveu e nessa fase um pouco difícil, como é que vocês, se puder dividir um pouquinho das técnicas e algumas dicas do que vocês fizeram para motivar o time de vocês e para deixar o time motivado, se usaram alguma ferramenta para auxiliar nesse processo de motivação, puder dividir um pouquinho com a gente o que vocês fizeram por aí? Eu acho que sempre teve um traço da nossa cultura. Tem empresas que elas são muito focadas em processo, né? Uhum. E regras e repetibilidade. A nossa cultura ela sempre foi muito focada em talento e crescimento. E aí, por essa característica, a gente sempre teve um grau de intencionalidade e de proficiência na comunicação muito grande. Então, até por a gente ser disperso geograficamente, a gente sempre teve uma estrutura quase que de produção de conteúdo in-house, onde as lideranças e a organização fala de forma muito intencional e com um grau de produção, de intencionalidade muito grande. Então, por exemplo, tem uma dinâmica de time, né, que agora está ficando famosa, que é o All Hands, onde você reúne um time inteiro e fala, caramba, como é que você faz isso de forma intencional para 6.000 pessoas? Né? Então a gente sempre teve isso, a gente chama aqui de bate-papo, rola toda sexta-feira, junto com o Stone News, que é um programa de quase que de TV, entre aspas, digamos assim, mas é uma pílula de 7, 8 minutos, onde a gente tem conteúdos pré-produzidos. Então isso foi uma fortaleza que a gente já tinha e que a gente ligou no overdrive durante a pandemia, porque isso ficou ainda mais importante. Uma coisa que aconteceu, que é curioso, é que a gente observou um aumento de pessoas assistindo de forma assíncrona. Então, antigamente você tinha aquele pico de audiência, vamos dizer assim, na hora que estava rolando e estava todo mundo no escritório, e hoje em dia... Tinha um horário nobre na história. Exato. Agora que você naturalmente quebrou, fez um unbundling dessa coisa, que a experiência, digamos assim, presencial, ela não existe mais, você tem mais pessoas olhando isso de forma assíncrona no nosso workplace. Então o cara ele não vê na hora, mas ele vê depois, um dia depois, 2 dias depois. Então a gente tem esse fenômeno que a gente inclusive demorou um pouco para compreender e para entender qual é o impacto disso. Uma outra coisa que a gente abordou fortemente e continua abordando é a necessidade de você prestar auxílio psicológico e amparo nesse momento, né? Com certeza as emoções e o desafio interior e individual nessa mecânica de pandemia, de home office, ele é muito majorado, né? Porque as pessoas passam por situações extremas, cada um na sua, seja porque está com uma dificuldade de grana, seja porque está com um parente doente, seja porque está claustrofóbico de ficar em casa e, cara, não conseguir sair, enfim, cada um tem o seu motivo e debater qual é o papel da companhia em apoiar e amparar essas pessoas está sendo uma jornada muito, muito edificante e muito interessante para a gente, para que a gente possa descobrir qual é a melhor maneira de fazer isso. E outra coisa muito importante para a gente usa uma ferramenta de clima, que chama Pulses, onde semanalmente a gente afere como é que está um pouco o clima e o engajamento. E isso é um insumo muito importante para os líderes entenderem como é que está cada parte da organização, porque após um certo tamanho, você também começa a ter espaços onde você não consegue mais olhar pela média. Você não pode falar assim, a organização está engajada, ou a produtividade está boa ou a produtividade não está boa. De fato, você começa a ter que olhar isso como um portfólio, como sub-coisas, e você pode estar muito bem num lado e você ter um problema no outro. E aí as soluções deixam de ser as soluções da média e passam a ser soluções mais nichadas, porque tem a ver com uma dinâmica de um time, como eu falei no início, ou com uma dinâmica de um líder específico, ou porque uma determinada atividade foi mais comprometida pela pandemia do que outra. Claro. Então, você começa a ter essa possibilidade de tratar cada caso como um caso. E, óbvio, se você tiver escala na solução e for uma coisa estruturante, você aplica para todo mundo. Mas essa, digamos assim, é quase como 2 partes do processo, né? Eu falei da comunicação, que é a fala, e a gente tem esse canal de escuta, que é o canal da pesquisa, para que a gente possa estabelecer um diálogo e aí conseguir endereçar as principais situações que vão emergindo dessa dinâmica. Boa.
E aí, indo agora um pouco pro lado oposto, o que a gente não deveria fazer para desestimular ou desmotivar o time? Boa pergunta, cara. Eu acho que a primeira coisa que desestimula um time é um líder distante ou um líder que não age com o time dele da maneira que ele gostaria de que agissem com ele, tá? Eu Uhum. acho que tem uma regra de ouro que é: você nunca pode criar uma organização no qual você não gostaria de trabalhar. E, cara, é incrível como as pessoas topam fazer isso, sabe? Às vezes elas pensam assim: ah, não, puta, esse trabalho aí é chato pra caramba, mecânico, mas, cara, não sou eu que vou fazer, então dane-se. Só que você não olha, cara, tem um indivíduo ali que vai fazer, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu acho que é o principal ofensor. Então, é um líder que não está ouvindo, e eu acho que isso é uma outra coisa que, caramba, para mim essa é uma verdade tão profunda, Luca, que é a pandemia, ela fez a gente entender ou a gente ter um confronto brutal com a verdade de que escuta não é um processo passivo, escuta é um processo ativo, que você tem que efetivamente se esforçar para ter empatia, para, cara, conectar com o outro, etc. E quando a gente foi para esse cenário de home office, isso fica um pouco mais evidente, né? Porque, cara, você tem que propositalmente querer escutar e fazer força. Então, um líder que não escuta, um líder que está muito distante, um líder que topa desenhar um trabalho que ele não gostaria de fazer beleza, se isso acontecer de forma situacional por um tempo, porque precisa para remediar é uma coisa, mas um líder que, cara, topa isso de maneira estruturante, eu acho que esses são aí alguns grandes no-nos Uhum. que podem desmotivar ou acabar quebrando uma cultura aí no processo. Boa, muito legal. E aí, ainda nessa motivação, última perguntinha, e aí na esfera individual, assim, da pessoa, alguma dica, alguma coisa para se manter motivado e se manter na pegada, digamos assim? Cara, ó, a minha dica, assim, pessoal, é você garantir que o seu dia está balanceado com as coisas que são prioridades para você. Então, vou citar assim 3 coisas que para mim pessoalmente eu fiz e que me ajudaram muito, tá? Para mim eu botei aqui um date no meu calendário de tentar sempre que eu estou em casa almoçar em família e jantar em família. Então, eu trabalho com uma intensidade, um tal número de horas que foi necessário eu escolher essa batalha de fazer as refeições em conjunto para que eu possa ter um tempo de qualidade. Então, não necessariamente eu vou ter um almoço maior, mas daqueles 40 minutos que eu vou almoçar com as minhas filhas e com a minha esposa e eu vou tentar forçar que seja num horário que elas também consigam. Então, isso para mim é muito, muito relevante. Acho que a segunda coisa é você criar as dinâmicas do dia, porque antigamente a dinâmica era muito dada pelo deslocamento. Então você acordava um pouco mais relaxado, ia acelerando, tomando café, tomava banho, aí você indo para o trabalho você já acelerava, passava o dia em alta intensidade e à volta você ia desacelerando. Já estava escuro, você vai falando no telefone, aí você chega em casa e você desacelera. Acho que ser intencional em criar essas passagens é super importante para que você não estabeleça durante muito tempo uma dinâmica que não é o home office, é quase como se você estivesse dormindo no trabalho. Você está trabalhando o tempo todo e aí você só para dormir e aí te dá um pouco a sensação de que você está dormindo no trabalho. É muito ruim porque você precisa desligar e ter um tempo um pouco maior disso. E a outra coisa que para mim foi muito importante, cara, é achar um tempo de introspecção. Então, com tanta coisa concorrendo pela sua atenção, seja no trabalho, seja na sua família, para mim um tempo de eu pegar e parar por dia uns 30, 40 minutos para ler alguma coisa, ler um capítulo de um livro ou no Kindle, cara, me permite ter um tempo eu comigo mesmo, para ouvir o meu corpo, para ouvir, cara, os sentimentos que eu estou sentindo, a voz da minha consciência, e aí emergem pensamentos que são muito preciosos nesse momento. Então, esse tempo de introspecção também é uma dica forte, que cada um tem o seu, mas o meu está sendo ler. E outra coisa que eu brigo muito para fazer, às vezes eu consigo ou não,
Cara, corpo são, mente sã no último nível, então eu tento reservar, acordar cedo para fazer um exercício e ficar forte perante o dia. Para mim é muito simbiótico. Se eu estou me sentindo forte do ponto de vista físico, eu naturalmente vou tender a ter um approach forte para os desafios do dia, emocionalmente, em termos de autoconfiança, e isso para mim é super crucial. Boa, muito legal. Cara, a gente está já se encaminhando para o final desse painel, mas eu não poderia deixar de fazer essa última pergunta, que eu acho que é uma pergunta que vai ser denominador comum sempre que o tema for esse. O que você enxerga seu futuro do formato de trabalho nesse pós-pandemia e nesse novo contexto aí? Cara, se eu soubesse, eu $1 million pagava um dinheiro aí, hein, para me responder essa pergunta. Mas, olha, cara, eu acho que existe um desafio muito grande no modelo híbrido, tá? Porque eu acho que o híbrido, ele traz os seus desafios próprios, né? Porque você naturalmente cria uma assimetria de quem está junto, presencial, em relação a quem está em casa num determinado momento. Então, imagina, né? Eu encontro você no corredor, a gente começa a bater um papo, a gente fala assim, tem que envolver o fulaninho, vamos fazer uma call aqui. Zero natural. Exato. Então, o modelo híbrido em si, apesar de ele ter a flexibilidade e respeitar, né, as liberdades individuais e o desejo de cada um, tem todos esses atrativos, mas ele também tem os seus downsides, né, de como é que você encaixa quem está presencial com quem está remoto. Então, eu acho que para a tecnologia, para as pessoas que naturalmente têm uma relação de trabalho que ela é, por natureza, mais assíncrona, as pessoas não precisam estar juntas e no mesmo tempo fazendo a mesma coisa, eu acho que o home office ele vai ser super um novo paradigma, que já era, né, assim, já vinha nessa toada, e aí isso vai acelerar. Eu acho, sinceramente, para as pessoas de operação e para as pessoas que precisam pulsar junto, num ritmo muito síncrono, eu acho difícil, eu acho que a probabilidade de que a gente retorne para uma lógica presencial, síncrona, mais ou menos nos mesmos horários, no mesmo lugar, etc., eu acho grande. Eu tenho um pouco uma sensação, e aí, pelo amor de Deus, se você estiver ouvindo esse podcast em 2023, você vai me achar um idiota, mas lembra que eu estou aqui no dia 27 de outubro de 2020 falando Exato. isso. Eu tenho um pouco uma sensação de que a pandemia ela não cria nada, ela só acelera tendências que já vinham se formando na sociedade, tá? Então, a tendência para mim que se acelera nesse caso é o home office de times assíncronos, que era uma coisa que já existia. Mas eu não acho que vai se criar um paradigma que seja homogêneo daqui para frente. Eu acho que a gente vai ter soluções híbridas, mas híbridas por time, por conta de uma natureza de trabalho diferente, tá? Mas eu não enxergo uma solução hegemônica, pelo menos nesse momento. Boa. Cara, queria muito te agradecer por esse tempinho reservado para conversar um pouquinho com a gente. Acho que o papo foi muito proveitoso, foi muito rico ouvir as suas opiniões e um pouquinho na prática o que vocês estão fazendo na Stone nesse período incerto. E, cara, muitíssimo prazer conversar com você e, mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara. Valeu, Luca. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês também. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.